Se prepare, torcedor do esporte. Está chegando alguns milhões na Ilha do Retiro. Pois é, o zagueiro Vitor Gabriel, que está emprestado ao Internacional, marcou 2 gols na vitória por 3-1 do Internacional em cima do Juventude. E o questionamento que eu já começo fazendo esse vídeo é o seguinte: Vitor Gabriel, que está lá no Internacional, jogando a primeira divisão, na defesa ali como titular do Inter, teria vaga no Sport Clube do Recife? Já deixa nos teus comentários aqui, já deixa a tua opinião, que a gente quer saber, claro, o que é que tu estás pensando a respeito. Hoje, um zagueiro canhoto, que era o Vitor Gabriel, na época jogava como lateral esquerdo no Sport, né? Foi pro Internacional, se encontrou na defesa, é um zagueiro hoje canhoto. Será que ele ia fazer frente ali, ia ser titular no lugar do Chico? É o questionamento que a gente faz para você. Já deixa aqui nos comentários o que é que você acha aqui a respeito do Vitor Gabriel, tá, pessoal? Você já sabe, ó, se inscreve no canal, ative as suas notificações e, claro, deixe o seu like, que é muito importante saber o que é que você pensa a respeito de todos os assuntos do Sport Clube do Recife e também, quando a gente lançar vídeo, você vai receber em primeiríssima mão, beleza? Vamos junto nessa? A partir de agora, só informação quero trazer aqui na tela essa questão, tá? Do Vitor Gabriel aqui, ó. Vamos lá. Aqui na tela, pessoal, olha. Essa questão aqui, o Vitor Gabriel hoje detonou, tá? Na Série A, só deu o garoto do Sport Clube do Recife. Lembrando que o Sport tem 90% do passe do atleta, tá, pessoal? Vamos lá, olha. A atuação do Internacional mostra que pupilo de Roger precisa ser comprado rapidamente. Então, assim, a pressão agora da torcida do Internacional é que o Inter compre o mais rápido possível o Vitor Gabriel, tá? Olha, zagueiro Vitor Gabriel foi achado do treinador da equipe da base e vive numa tarde de artilheiro enquanto, né, aguarda a aquisição em definitivo do clube gaúcho, olha. O Internacional já assinou e enviou um e-mail, mas ainda não pagou ao Sport, né, a compra definitiva do zagueiro Vitor Gabriel, emprestado pelo time pernambucano, e a atuação do defensor na vitória do Colorado ali, né, por 3-1 sobre o Juventude neste sábado no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Brasileirão, deixou um recado para o clube gaúcho: agilize a operação. Consolidado como titular na zaga do Internacional, ao lado do incontestável Vitão, o atleta teve uma tarde artilheira, marcando 2 dos 3 gols do Colorado sobre o rival de Caxias, né? E aqui, olha, outras questões aqui, né? Mas é o que eu digo para vocês. O esporte, né? Ele, assim, também a gente temos que entender que quando o Vitor Gabriel estava aqui no esporte, ele não tinha mostrado, né, ainda não tinha desaflorado o seu grande futebol. Mas há um detalhe crucial. O esporte, quando lançou o Vitor Gabriel, foi basicamente, né, uma oportunidade que o esporte deu numa fogueira. Vocês lembram muito bem que o Vitor Gabriel foi lançado, talvez você lembre, eu lembro, não sei se você lembra, mas eu vou te lembrar, eu vou te reforçar na memória outra vez. Vitor Gabriel, acho que foi em 2018, 2019, né, acho que foi, ele foi alçado para o time titular num jogo na Neoquímica Arena, lá contra o Corinthians em São Paulo. Com apenas 16 anos, ele entrou como lateral esquerdo. Tudo bem, aí você pode me dizer, não, mas aí o Zé Lucas aí, cara, mas calma. Cada jogador é um jogador. O Zé Lucas é um, o Vitor Gabriel é outro. E o Roger Machado, ele teve a competência que os dirigentes, eu não digo nem os dirigentes, tá? Mas assim, a parte técnica, né? Os treinadores que passaram, o pessoal da base do esporte, não identificou. Que foi que quando o Roger Machado chega no Internacional, ele traz o Vitor Gabriel, que atuava no Sub-20, para a defesa e diz assim: olha, menino, a partir de agora tu vai jogar como zagueiro aqui. E não é que deu certo? Pois é, pessoal. Se liga só aqui, olha, nos comentários, tá? Porque o pessoal tá enlouquecido lá no Rio Grande do Sul com a atuação do Vitor Gabriel hoje, tá? Aí aqui, olha, ele chorando depois de um dos seus gols ali, né? Aqui, olha. Que foto absurda, né? Vitor Gabriel teve um ótimo começo de carreira, seguido de uma lesão fortíssima. Mesmo assim, voltou da melhor forma. Choro de alguém que merecedor deste momento, olha. Ele chorando, saiu beijando o escudo do Internacional. Já está muito identificado lá ele, tá, pessoal? E aqui tem outra, olha. Outra aqui, olha. Outro detalhe sobre o Vitor Gabriel, tá? Que mais uma vez eu reforço, eu vou falar durante esse vídeo aqui várias vezes, jogador do esporte. Era para estar aqui na ilha ou não? Pois é. Vamos aqui, olha.
Vitor Gabriel é o primeiro zagueiro do Internacional a marcar 2 gols em uma partida do Brasileirão desde 2014, pessoal. Tá aqui, ó. Vitor Gabriel, tá, pessoal? E aí a gente olha, né, que pelo menos, né, uma coisa positiva que a gente identifica no Sport Clube do Recife hoje é essa questão que cada vez mais se crescem novos talentos dentro da base do Sport Clube do Recife, né? Pedro Lima, o próprio Zé Lucas e outros que estão aí vindo de bagagem daqui a pouco vão ser lançados. Mas com toda certeza, eu acredito que sim, o Vitor Gabriel hoje, ele seria, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, ele seria titular na defesa do esporte, tá? E assim, ele tem as características que nenhum dos zagueiros do esporte tem na parte ofensiva, porque ele auxilia demais, tá? O ataque do Internacional. Ele já marcou alguns gols só nessa temporada 2025 pelo Campeonato Gaúcho e agora volta a marcar pelo Campeonato Brasileiro 2 gols na mesma partida. Inclusive, o Juventude tinha aberto o placar, né? E o Vitão, né? O Vitão não, né? No caso, o Vitor Gabriel, né? Que o Vitão é o outro zagueiro. O Vitor Gabriel, ele fez os 2 gols da virada, né? E depois o Borré, que é um atacante do Internacional, fez o terceiro. Eu acredito, tá, pessoal? Que agora vamos falar a respeito das questões aqui que correspondem a dinheiro, tá? Vamos ser bem honestos agora. Eu vou ser bem honesto com vocês agora. O que é que acontece? Quanto é que o esporte vai receber pelo Vitor Gabriel? Bom, o esporte hoje tem 90% do passe do atleta, enquanto isso, o atleta tem 10% do seu passe. Beleza? Estamos alinhados? O esporte fez um contrato de empréstimo com o Internacional ali, fixando um valor de 3 milhões. Aí você vai me perguntar, Márcio, 3 milhões de euros? Pô, vai dar quase 20 milhões de reais, né, velho? Não. 3 milhões de reais. Pessoal. O esporte fixou 50% do passe do Vitor Gabriel ao Internacional. Se o Internacional, ao final do empréstimo, quisesse exercer o poder de compra, ter ali 50% do passe do atleta, 3 milhões de reais. Isso mesmo, um zagueiro de Série A, tá certo? Um zagueiro de Série A, titular na zaga do Internacional, fazendo muito gol, tá aí. E o Internacional vai fazer o esforço que for, nem que peça um empréstimo, se endivide, mas eles vão arrumar esses 3 milhões e vão comprar o Vitor Gabriel em definitivo. O que resta ao esporte nessa história, tá, pessoal? Vamos lá. Agora, o que é que compete ao esporte? O que é que o esporte vai ganhar além dos 3 milhões? A informação que surgiu algumas semanas atrás é que um time da Inglaterra, da Premier League, se não me engano, era o Wolverhampton, ou era o eu esqueci qual foi o time exato lá da Premier League, tá? Fez uma sondagem pelo Vitor Gabriel. Foi quando o Internacional mandou desesperadamente um e-mail para a direção do esporte afirmando, olha, a gente vai exercer o poder de compra, só segura um pouquinho que a gente tá juntando dinheiro aqui, a gente vai quebrar o porquinho e vai comprar o Vitor Gabriel. Então, assim, vários times, não só, né, aqui da América do Sul, mas do continente europeu, principalmente, já estão de olho nesse zagueiro. Hoje, onde o esporte ganharia dinheiro para suprir o problema que já teve anteriormente, porque, tipo, fixou um passe ali de 3 milhões. 3 milhões não é nada, velho. Com essa valorização dos jogadores aí, qualquer perronha, hoje vale 5 milhões. Sabe? Qualquer jogador ruim, hoje vale 5 milhões. A gente tem no elenco aqui um que valeu 15 milhões, tá? Só para lembrar. Mas vamos pular de assunto. Olha, então assim, pessoal, o esporte tem ainda, assim, 40% para ganhar de uma futura venda do Vitor Gabriel para o futebol europeu, certo? Só que tem outro detalhe. O Internacional não quer comprar só 50% do jogador. Ele pretende comprar mais 20%, ficando assim com 70% do passe do atleta. Neste caso, se eu fosse o Sport Clube do Recife, eu não venderia. Ou então, esses 20%, eu venderia lá nas alturas. No mínimo, por 5 milhões de reais. No mínimo, para compensar 20% por 5 milhões de reais. Já fez a besteira, né? Já fez a cagadinha. Então, pelo menos ali para tirar 7 milhões aí nesse zagueiro ao total. 8 milhões, desculpa, né? Porque seriam 3 dos 50% e pelo menos mais 5 pelos 20. É uma matemática meio louca, né? Mas depois que ele fixou ali os 50% do esporte no zagueiro, ele se valorizou muito mais. Então, assim, 20% dele hoje vale muito mais do que os 50% que lá atrás, quando o Sport emprestou ele e fixou o valor. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando o Sport fixou ele 50% por 3 milhões, era uma valorização.
Agora, para vender mais 20%, na minha opinião, é uma valorização 2, 3 vezes mais. Então, esses 20% de hoje, ele teria que ser muito bem vendido para compensar o erro que foi ter só fixado 3 milhões. E tem um detalhe. O Marcelo Aju, que está lá no Atlético, também tem um valor fixado em 3 milhões de reais apenas. Se ele despontar na Série B, inclusive já começou a atuar lá pelo Atlético, tá? Vai sair também por 3 milhões. Aí eu pergunto, como é que faz essas negociações? Né? Como é que fixam esses valores de 3 milhões apenas? Aí vem um Lene Lobato vem lá da Argentina, fixa um valor em 2 milhões de dólares. Ou ali algo próximo a 12 milhões de reais. Vem o Di Plácido para o Sport por empréstimo, fixam quanto o passe dele por empréstimo? 2 milhões de dólares. Algo próximo a 12 milhões de reais. Mas por que os nossos saem apenas por 3 milhões fixados? É um questionamento que a gente deixa aqui nesse vídeo. E aí? Sabe responder? Responda aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, deixa o seu like. Seguiremos sempre juntos. Eu, você e eu nessa nossa única e exclusiva jornada, que é falar sempre do Esporte Clube do Recife todos os dias. Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.